Paz, shalom. Vamos lá, hoje acho que é o dia mais quente do ano aqui. Parece que 28 graus. Então eu tô aqui perto da sombrinha aqui da árvore. Mas eu voltei aqui para fazer a leitura e hoje eu não tô com óculos que escurece, não. Hoje eu tô com óculos claro. Fica diferente a imagem quando a gente tá com óculos que escurece e quando não. Então, continuando aqui fazendo Romanos, que é uma benção essa carta a Romanos, que é o evangelho que Paulo escreveu e mandou para Roma, né? E já tem o primeiro capítulo aí que deu 2 lives e agora vamos fazer 2 de novo aqui, porque assim as lives não ficam muito grandes, né? Então hoje é o capítulo 2, ele só tem 29 versículos, mas vamos fazer 2 lives para não ficar muito grande, né? E aí eu peço a vocês que se inscrevam lá na Eclésia Católica, canal do YouTube, Eclésia Católica de Cristo, canal do YouTube, ok? Tem a página também de Facebook. Vamos continuar aqui, depois esse vídeo vai para lá, porque aqui na página, depois de um mês, apaga, ok? E aí eu peço a vocês compartilhem, principalmente com aqueles que não conhecem ainda Jesus de Nazaré. Porque eu gosto de pregar para quem não conhece. Mas para quem já conhece, quer aprender mais, é só leitura bíblica e comentários e observações, ok? Pai, shalom. Vamos lá, vamos começar a leitura, que Deus nos ajude a entender, amém. Então, Romanos 2 começa assim: portanto, és inexcursável quando julgas. Ok? Então, estava tendo muito julgamento naquela igreja cristã de Roma. Naquela época, era uma igreja exemplar. Paulo começa dizendo que no mundo inteiro conhecia a fé da igreja de Roma. Mas ali tinha muita discussão entre eles por causa dos costumes judaicos. Porque tinha bastante judeus convertidos. Então, o judeu convertido, mesmo que ele crê em Jesus de Nazaré, mas ele quer fazer as observações da religião judaica. E a pregação que Paulo pregava por gentil, bastava crer em Jesus de Nazaré. Ok? Seguir Jesus de Nazaré, receber o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. É assim que você vai ver Paulo pregando, ok? Então, como tinha muita discussão naquela igreja, Paulo escreveu Romanos para lá. E você precisa saber por que Paulo escreveu Romanos. Foi antes dele ir para Roma. Ele tinha muita vontade de ir em Roma, mas acho que Paulo foi para Roma lá depois de uns 10 ou 15 ou 20 anos de ministério. Não sei, gente. Preciso ver quantos anos de ministério Paulo teve. Eu sei que não foi assim imediato, igual as pessoas pensam. Demorou para essa carta aí, ok? Para Roma. Mas vamos ver que aquilo. Então ele já começa seu capítulo 2 falando isso. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Então, mas quando a gente tem que ver o texto todo, o texto, o contexto. Então, quando a gente vai ler tudo aqui, a gente percebe que o problema que estava tendo era esse mesmo. Que até hoje tem. E agora surgiu umas novas comunidades que elas estão querendo que o gentil faz as observâncias judaicas. Mas eu fico com o que o apóstolo Paulo falou, ok? O apóstolo Paulo passa dos gentios, amém. Vamos lá. Então, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julga faz o mesmo. Então, tinha gente ali julgando os outros e estava fazendo a mesma coisa errada, ok? Porque nós podemos esconder das pessoas, mas de Deus não dá para esconder, né? Vamos lá. E bem sabendo que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ok?
Deus tenha compaixão de nós, que nós possamos atuar com sabedoria. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Okay? Não adianta eu vir aqui pregar para vocês um negócio. Eu posso até dar uma dica, falar, passar um conhecimento que eu aprendi na internet. Mas para falar de Deus eu tenho que ir para a Bíblia. Posso até passar uma informação extra que me falaram, mas eu tenho que estar com a Bíblia na mão. E não é ler. Tinha um pastor, ele era muito engraçado, aquele pastor, uns 20, 30 anos atrás, 20. Que ele lia um versículo só da Bíblia e fechava a Bíblia e falava. Gente, mas hoje em dia eu vejo que ele não está ensinando Bíblia para a igreja, não. Mas vamos lá. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, ou despreza tuas riquezas e a sua benignidade, a paciência. Então ele falou assim, olha, Deus ainda não te corrigiu por causa da bondade dele. Olha aqui, ó. Veja o versículo. Ou despreza tuas riquezas da sua benignidade de Deus, ok? E paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Entendeu? O que leva ao arrependimento? Dá tempo para a pessoa se arrepender, ok? A paciência de Deus, dá tempo para as pessoas se arrepender. E nós não podemos ignorar isso, ok? Porque às vezes a pessoa está fazendo coisa errada, e a vida dela está tudo bem. Mas calma, vai chegar a hora. Vai chegar a hora onde Deus vai pedir contas para ela, ok? Vai chegar a hora que ela vai ter que prestar conta para Deus, é isso. Mas, segundo a tua dureza, o teu coração impenitente, entesoras ira para o dia, entesoura ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Porque é justamente esse dia que está chegando na terra, viu, gente? É da ira de Deus. Deus é paciente, 2000 anos. Ok? Vamos lá. O qual recompensarás cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Okay? Não adianta a pessoa sair por aí dizendo que está salvo, que tem a vida eterna, mas vive fazendo mal. Okay? Perseverança em fazer o bem. O salvo, ele vai procurar fazer o bem, gente. Se ele não está fazendo, ele tem que se arrepender. Porque senão ele não vai ser salvo. Porque o Senhor Jesus morreu sim para nos dar salvação. Mas a partir do momento que eu creio, eu tenho que procurar fazer a vontade dele. Ver o que ele quer de mim. A gente erra. Eu tenho 47 anos de crente, já errei tanto. Mas eu não posso me conformar com meus erros. Eu não posso achar que é assim mesmo. Eu não posso falar para vocês, é assim mesmo, a gente, vou continuar no erro. Não, eu não posso falar, Deus me livre, em nome de Jesus. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade. E obediente à iniquidade. A iniquidade é pecar, ficar sempre pecando. É o iníquo, ok? Peca e não tem arrependimento. Ok? Aqui, ó. Mas a indignação de quem? De Deus. Indignação e ira aos que são contenciosos. Contenciosos são desobedientes à verdade. Ele não quer obedecer a palavra de Deus. Desobediente. Não quer obedecer a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. É Jesus e a palavra de Deus. E as pessoas não querem aprender. Elas não querem obedecer, aliás. Ok? Mas elas vão cair na ira de Deus. Vamos lá. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Olha aí, gente. Tribulação e angústia. Mas a pessoa faz tanto mal e ela parece que está tudo bem, vive melhor que eu. Né? Calma aí.
É a paciência de Deus, mas vai chegar a hora de Deus pedir conta. Não vai nessa ilusão não. Cuida nós também. Vamos nós cuidar. Ver ficar falando dos outros, nós temos que pensar em nós também. Porque na hora certa Deus chega com a correção. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiramente do judeu, também do grego. O grego é o gentil. Não importa se ele é judeu, gente. Tribulação e angústia. Vem sobre ele se ele estiver fazendo mal. Ai, o povo de Deus, coloca no pedestral e começa a adorar. Igual o bezerro de ouro lá, o povo adorando, né? Hoje em dia tá assim. Ai, gente, ontem eu vi um vídeo, gente, eu escrevi lá embaixo, falei pro rapazinho lá, um rapazinho legalzinho lá de Israel que faz um vídeo. Eu escrevi lá falei, seu canal tá cheio de Pedros. Há um monte de gente lá. Ai, eu dou a minha vida por Israel. Tudo lá no Brasil. Nunca vi uma guerra na frente. Eu dou a minha vida por Israel. Aí eu lembrei de quando o Pedro falou que dava a vida por seu Jesus e depois negou. Aí eu falei, esse canal tá cheio de Pedros. Gente, porque às vezes, gente, é melhor ficar quieto. Ora pelo povo de Israel. Ora pelo Estado. Porque ali não é só judeu. Ali tem tudo quanto é nação ali dentro. Ora pelo Estado, como você ora também pelos outros estados. Ok? E ora pela paz de Jerusalém, que Davi pediu para orar pela paz de Jerusalém. Porque o olho das pessoas estão em Jerusalém. Ok? É que ainda não chegou a hora final. Mas é em Jerusalém que o povo quer. Então, ok? Vamos orar sim. Mas a pessoa dá uma de bonzinho, que dou a vida para Israel, dá nada, gente. As pessoas não dão a vida nem pelo filho que tem dentro de casa, às vezes. Nem pelo marido, nem pela esposa, nem pelo irmão de casa, nem pela pessoa do Brasil. Eles não dão a vida por ninguém, não. Não acredita nisso, não. Isso é bajulação. Não se iluda. Não se iluda com palavra de bajulação. São os Pedro que depois negam Jesus. Não se iluda. Depois vai negar Israel. Quando vir a grande tribulação. Quando o anticristo começar a proibir judeus e cristãos, os que ficar do lado do anticristo, vai ser tudo contra o verdadeiro judeu e contra o verdadeiro cristão, gente. Tem os falsos judeus que vão ficar com o anticristo, tem os falsos cristãos que vão ficar com o anticristo. Não iluda, não. Vamos continuar a leitura. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Entende? Não é porque está Israel, porque é o povo escolhido de Deus, que Deus passa a mão na cabeça. Eu não estou vendo as coisas erradas que vocês estão fazendo, não estou vendo. Não, Deus está vendo tudo, está tudo anotado, tanto do judeu quanto do gentil. Ok? O grego é o gentil. E não pode ser cristão se não é cristão. Se é messiânico, se é nazareno, não importa se é ortodoxo, se não é. Deus está vendo tudo, de todo mundo, do judeu e do grego. Vamos continuar. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha aí, não há acepção. Ai, o povo escolhido de Deus. Todo cristão também é escolhido de Deus. Todo cristão é escolhido de Deus, sabia não? A nova aliança, a aliança de Cristo é superior. É superior à de Moisés. Se você não acredita, paciência. Mas não é por causa disso que nós podemos sair por aí fazendo o que a gente bem quer. Ok? Que vão dar conta para Deus. Tanto o judeu como o grego. Ou cristão, se quiser usar melhor a palavra. Porque para com Deus não há acepção de pessoa. Não há. Não tem. Para com Deus não tem negócio. Ai, o povo de Deus. E começa a reverenciar igual o povo ali no deserto reverenciando o bezerro de ouro. Gente, se liberta. Se liberta. Porque Deus não tem acepção de pessoas. É o judeu, é o grego, é o cristão. Aqui.
Porque com Deus não há acepção de pessoas. Esse negócio é cabajulação aqui da terra. Não se iluda não. Depois nega. Na hora do aperto nega. Vamos lá. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Para ser ileso do castigo da lei, a pessoa não pode quebrar nenhum mandamento. Se ela quebrou um, o apóstolo Paulo explica muito bem, o apóstolo Paulo entendia muito bem o negócio de lei. E ele explicou que para não ser julgado pela lei, não pode quebrar nenhum mandamento. Se quebrou um, já quebrou. Quebrou, gente. Quebrou. Se não for o sacrifício de Cristo, ninguém é salvo. Vamos lá. Porque os que ouvem a lei são justos. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Olha aí. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Hão de ser. E também não está dizendo que já está justificado. Os que praticam. A lei fala, não matarás. Se a pessoa está matando, então ela não está praticando a lei. A lei diz, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Ok? Se está fazendo isso, já quebrou. Já quebrou a lei. Então aqui, ó, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados, hão de ser ainda no futuro. Porque vai ser tudo julgado, as obras. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então, como a carta foi para Roma, ali era com os romanos. Eles não tinham lei, mas eles respeitavam o próximo, eles cuidavam bem dos seus familiares. Se existe um povo que cuida bem do pai e da mãe, são os italianos, ok? Então é isso que o apóstolo está falando. Eles não têm lei, mas eles fazem coisa naturalmente da lei. Um exemplo é cuidar da família, do pai e da mãe, ok? Porque quando os gentios que não têm lei faz naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Se está agradando a Deus, é como se eles estivessem praticando a lei, ok? Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente as suas consciências e os seus pensamentos, que acusando-os ou defendendo-os no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Cartas Romanas é o evangelho do apóstolo Paulo, que Deus deu para pregar os gentios. E ele falou aqui, gente, ó, ok? Que aquelas pessoas que não seguiam a lei, que não ficavam preocupados, ai, será que eu já cumpri todos os 10 mandamentos? Ai, será que eu já cumpri os 613 mandamentos? Ai, peraí, falta um. Aí começa a contar, ai, mas aí eu quebrei aquele, e agora? E começa essa preocupação, essa coisa, E tinha aquele lá que se convertia a Cristo, recebeu o Espírito Santo, estava lá fazendo bem ao próximo, estava perdoando. E o apóstolo Paulo falou, olha, eles não têm lei, mas eles estão cumprindo a lei. Ok? É o Espírito do Senhor que nos ajuda a cumprir a lei de Deus. Você pode decorar a lei de Deus todinha, mas se não tiver temor a Deus, você não vai cumprir a lei de Deus, não vai. Ok? E o Senhor Jesus deixou mais difícil ainda para cumprir a lei. Porque o Senhor Jesus falou que se a gente pensar em adulterar, já adulterou. Se a gente desejar a morte na mente para uma pessoa, a gente já cometeu um assassinato. Então, gente, tem escapatória não. Não tem. Não adianta, não se iluda. É só a fé em Jesus Nazaré que ele
purifique e nos ajude a obedecer a Ele. Passa esse vídeo para frente, passa para pessoas que não é crente. Siga lá nas redes sociais, se inscreva no canal Bíblia Católica. Se inscreva no canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube e na página do Facebook. Eu vos deixo na paz do Senhor, que o Eterno vos abençoe e ajude a entender a palavra dele, a vocês e a mim, que eu também preciso. Ok? Pai, shalom, shalom.